canta sereia, pra linda princesa, em cima da areia. Canta sereia, pra linda princesa, em cima da areia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da websérie Curimbó Encantos da Floresta. Vem comigo nos rastros do carimbó. Falar de carimbó, pau e corda é falar de resistência, é participar de vivências de carimbó nos barracões, é ouvir os batuques dos curimbós, sentir a energia e a resistência desses mestres e carimbozeiros em manter viva essa manifestação cultural. É como se você entrasse no coração da Amazônia e fosse abraçado pela própria natureza, pela energia dessa cultura ancestral. Esse ritmo, essa música é muito mais do que uma tradição, é a batida viva aqui. Bora zimbar? Pensar na história do carimbó é emergir, é retomar a época da escravidão, da servidão, das grandes colheitas, das florestas, dos rios, das marés e das pescarias. Foi no batuque dos tambores, na imersão e na interação cultural dos povos indígenas e negros que surgiu o carimbó. Os negros, em seu processo de diáspora, ao vir para essas terras escravizados, não trouxeram instrumentos musicais, eles não trouxeram indumentárias, nem mesmo imagem dos seus santos. Porém, eles trouxeram seus saberes, as suas expressões, os seus costumes e tradições. Os indígenas que aqui viviam também tinham os seus costumes, a sua religiosidade, as suas danças e os seus instrumentos. Foi nessa interação cultural desses povos, nessa troca de saberes, expressões e fazeres que surge essa rica expressão cultural em solo amazônico, em especial no Pará. O carimbó não é apenas uma dança e música, ele é vida, pois ao mesmo tempo é a expressão de um determinado povo, é música, é dança, lazer, é religiosidade, trabalho, interação entre os povos com a natureza. Mas são os nossos mestres carimbozeiros que podem falar com precisão e fidelidade do que significa o carimbó para eles, pois a força do carimbó está nas mãos desses mestres que enfrentam dificuldades diariamente, mas continuam a transmitir os seus saberes, ensinando e inspirando as novas gerações. Eles sabem que o carimbó é mais do que uma dança ou uma música, é uma herança que carrega identidade, história e resistência. O carimbozeiro já vem desde criança, porque meu pai ele era músico, tocava viola de 6 cordas. Na época, quando ele tocava, era na época que ele usava a viola, não tinha o banjo, só existia a viola de 6 cordas, aquela viola que chamam viola de coxa, né, que é feita na manual. Era aquela viola que eles usavam, viola de 6 cordas. Então meu pai, na época, ele tocava o carimbó há muitos anos já. Por aqui, os músicos que cantavam muito, e tinham um conjunto, e era famoso, época de dezembro, janeiro, fevereiro, toda semana eles tocavam, que a gente fazia música na Planta da Roça e tinha carimbó, né? Já se foi. Só que infelizmente, esses mestres não eram considerados como mestres e morreram e não deixaram o rosto, porque esse tempo não tinha gravação. Tem muitas inspirações, né? Então eu me apego muito aos mestres que tocavam aqui na ilha, que vinham tocando em rodas de carimbó, fazendo música nos barracões, né? E fazendo cultuavam também os São Benedito, São Sebastião, que eram os santos cultuados na época, né? Mestre Veriquete, Mestre Lucindo. Então esses são um dos principais que me inspiraram a fazer música, a compor música. Mestre Chico Braga, Mestre Camaleoa, Mestre Manteiga, são muitos mestres. Então são vários mestres que cantavam e outros mestres que eram percussionistas, de outra forma, né? Todos envolvidos na roda da cultura do carimbó. A maioria do nosso Pará,
A ilha do Marajó tem grande povoação, aonde nasceu o carimbó no tempo da escravidão. Como paraense, eu tive contato com muitos grupos de carimbó, com várias apresentações artísticas e grandes shows, mas foi lá na ilha de Maiandeu, há 15 anos atrás, que eu conheci um estilo de carimbó diferenciado, chamado carimbó pau e corda. Foi nessa ilha encantada, com a noite de lua cheia, caminhando naquelas areias com a minha família, que eu assisti o maior espetáculo de carimbó da minha vida. Ali, nós procurávamos algum lugar para jantar e, de repente, nos deparamos com um grande espetáculo de carimbó com os filhos daquela terra. Naquele grande show, não tinha dançarinos, fumaças, luzes, palcos, microfone, nada sofisticado. Era no chão batido, em uma esquina, que ali se apresentava aquele grupo que nem ao menos eu sabia o nome. Mas o que havia de diferente ali era a energia, sentado e batucando em seus curimbós, sacudindo as suas maracas, que eles cantavam e tocavam com tanta energia que as pessoas que por ali paravam para assistir aquele momento que eles chamam de vivência. Foi ali o divisor de águas que me fez enxergar o carimbó de maneira diferenciada. Eles tocavam e cantavam com a sua alma, não tinha cachê não. Aquele grupo estava mostrando a todos os turistas que ali passavam a força e a resistência do carimbó pau e corda. Essa é a importância dos mestres, que enxergam o carimbó como um bem tão precioso que precisa ser conhecido, salvaguardado para as próximas gerações. Assim, percebemos como essa tradição sobreviveu ao longo dos anos, se adaptou e ainda assim se manteve a sua essência vibrante, viva, até os dias atuais. O carimbó é vida, faz parte da vida e do cotidiano das pessoas, se misturando com as grandes celebrações, que até hoje ainda podemos ver ele ser brincado, lá nas casas, nos barracões, nos grandes festivais, em comemoração dos aniversários e casamentos, nos grandes eventos, e em diversos agradecimentos pelas bênçãos alcançadas, em diversos momentos, importantes ou não. As vivências do carimbó em determinadas regiões, principalmente na ilha de Maiandeua, acontece quando os carimbozeiros e a comunidade sentem vontade, sem hora marcada, sem lugar, sem nada determinado, sem ter dia para começar ou terminar. Ela acontece dentro dos barcos, lá nas areias das praias, lá no manguezal, nas casas, nas praças da cidade, onde der vontade. Eu comparo aqui o carimbó como a fome que eles sentem vontade de se alimentar. Participam dela jovens, crianças, idosos, pessoas de todos os gêneros, etnias, credos, mestres, simpatizantes, aprendizes, todos se tornam iguais, envolvidos pelo carimbó. Isso é o carimbó. O santo padroeiro do carimbó é um santo negro, é São Benedito. Mas existem outros santos que as pessoas se apegam. Em alguma graça alcançada, elas oferecem uma festa de carimbó, em agradecimento às bênçãos alcançadas, rituais que permanecem vivos, mas gostaria de pontuar aqui a simbologia dos grandes barracões de carimbó. Os barracões de carimbó simbolizam esse lugar de interação, de troca, de lazer, de múltiplas aprendizagens. O lugar pertence a todos. Ao observar os barracões, eles não têm porta, eles não têm janela, eles não têm dono, eles não têm senhor, eles não têm cacique. O carimbó aponta para o lugar onde
todos são iguais, onde todos podem entrar e sair, não há portas, não há janelas para impedir, o lugar da brincadeira, do lazer e da diversão, o lugar das trocas de experiências, trocas de saberes. Ao perceber os barracões os instrumentos musicais, eles estão lá, sempre assim acessíveis a quem quiser tocar. Todos que sentem vontade se sentem pertencimento àquele lugar. Em uma roda de carimbó, todos dançam com todos. Há uma intensa troca de pares, sem nenhum preconceito ou discriminação. As pessoas se aproximam, elas pedem licença para dançar, seja com olhar, com sorrisos. Elas dançam ali por determinado tempo e depois vão trocando os parceiros. Em cima dos palcos ou no chão estão os curimbóis, as maracas e os milheiros. Como as vivências não têm hora para acabar, os músicos eles vão se revezando, trocam o tempo todo de instrumentos. Participantes de grupos de carimbozeiros diferentes, eles tocam e cantam em outros grupos para ajudar os que estão cansados. Aprendizes, mestres, carimbozeiros, simpatizantes, turistas também podem tocar como se pertencesse ao carimbó. O importante é não deixar o carimbó parar de tocar. Pessoas de todas as idades, gêneros, posições sociais se misturam e se tornam um só. Os barracões nos trazem essa magia. Para ali, todos somos os filhos do carimbó. É como alguma das grandes riquezas, as belezas do carimbó. Os mestres de carimbó são verdadeiramente os guardiões do carimbó. Eles não só tocam a música, eles vivem e respiram isso. Cada história deles é uma peça fundamental para entender o que faz o carimbó ser o que é. O carimbó para eles é a vida, é o sentido de ser. Vai além do dinheiro, como se fosse uma missão, uma riqueza tão preciosa que precisa ser repassada. Percebemos o cuidado para não deixar morrer. Em sua maioria, eles não vivem financeiramente do carimbó. Eles têm inúmeras outras profissões. Apesar disso, o carimbó é importante para eles. Eu vivi cada momento dessa pesquisa com uma paixão enorme. Eu vi o brilho nos olhos dos mestres, eu senti a energia das festas, eu entendi o quanto essa cultura é importante. Cada imagem, cada história que você vai ver aqui é um pedacinho do que eu vivi. Então prepare-se para mergulhar nessa experiência. O carimbó é muito mais do que uma música, é uma celebração de vida, é resistência, é identidade. Continuemos juntos nessa jornada e descubra o que faz o carimbó ser tão especial. Então vem comigo no segundo episódio. Ela sai a passear na praia, a princesa anda na beira do mar. Canta sereia, traz linda princesa em cima da areia. Canta sereia, traz linda princesa em cima da areia.